políticos que buscam desesperadamente escapar do braço da justiça tomarão o poder unidos aos derrotados nas últimas 4 eleições. Não ascendem ao governo pelo voto direto, como eu e Lula fizemos em 2002, 2006, 2010 e 2014. Apropriam-se do poder por meio de um golpe de Estado. É o segundo golpe de Estado que enfrento na vida. O golpe parlamentar, midiático e judicial ocorreu 2 anos depois da reeleição de Dilma Rousseff. Peritos do Senado concluíram que Dilma Rousseff não cometeu as chamadas pedaladas fiscais, ou seja, operações de crédito entre bancos estatais e o governo federal. Costuma-se dizer que a primeira vítima de uma guerra é a verdade. Na realidade, guerras tradicionais e guerras políticas começam com desprezo pelos fatos. No Brasil, não foi diferente. A primeira vítima do golpe parlamentar midiático e de parte do judiciário cometido em 2016 não foi só a democracia, foi também a verdade. A mentira nasceu na mente doentia e na má-fé dos derrotados nas urnas. Foi espalhada aos 4 ventos pela imprensa golpista, principalmente a Rede Globo, e acabou sendo usada para derrubar um governo democrático. Mentiram sobre o tamanho da crise. Diante do terremoto provocado pela saída do Reino Unido da União Europeia, 1 mês e meio depois de assumir interinamente o governo, os golpistas reconheceram que a situação do Brasil é de solidez e segurança. O Brasil não estava quebrado, nunca esteve quebrado. Os governos do PT deixaram 380 bilhões de dólares em reservas. A mentira sustentou a fraude de um impeachment sem crime. Por causa desta fraude, o Brasil vive hoje a mais grave crise de sua história contemporânea. Desde 2016, quando Dilma Rousseff deixou a presidência, o país está mergulhado num colapso institucional sem precedentes. Dilma e o Brasil foram vítimas de uma conspiração protagonizada pela oposição. E por oposição é preciso entender setores do PMDB e do PSDB, a imprensa golpista e parte do sistema financeiro. Aprovado-se a existência de crime de responsabilidade, o impeachment de Dilma foi apenas o primeiro ato formal do golpe. Depois deste primeiro assalto aos direitos do povo, o Brasil desandou. O golpe arruína o desenvolvimento do país, aniquila a soberania nacional e anula a chance de dias melhores para o povo brasileiro. O projeto nacional progressista, inclusivo e democrático, que represento, está sendo interrompido por uma poderosa força conservadora e reacionária, com o apoio de uma imprensa facciosa. Vão capturar as instituições do Estado para colocá-las a serviço do mais radical liberalismo econômico e de retrocesso social. Em 28 de outubro de 2014, Dilma venceu pela 2ª vez consecutiva as eleições presidenciais. Obteve 54.501.118 votos. Foi reeleita para governar o Brasil por mais 4 anos. A contagem dos votos foi emocionante. Influenciado por informações extraoficiais de jornalistas, Aécio chegou mesmo a comemorar a vitória, que não veio. Nós também precisamos falar sobre o ambiente envenenado que começou a ser construído no país ainda em 2013. Manifestações inicialmente espontâneas foram confiscadas e manipuladas pela mídia e pela extrema-direita. Ali começava a ser fomentada uma campanha de desestabilização de um governo que até então gozava de amplo apoio popular. Começava assim, em 2013, a história de um confronto político. De um lado, um governo que, apesar da crise internacional, obtinha bons resultados econômicos e sociais, a começar pela redução dos juros e spreads bancários que chegaram ao seu menor patamar. Muitos consideram que o governo Dilma começou a cair devido à redução dos juros e do spread ao menor patamar de todos os tempos. Outros avanços também foram obtidos nesse período, como a menor taxa de desemprego da história. A taxa de desemprego no Brasil em 2014 foi inédita, a mais baixa já vista até hoje. Por isso, Dilma foi reeleita.
Do outro lado, armava-se um movimento de opositores com medo da iminência de nova derrota eleitoral, apoiado num discurso de ódio e intolerância. A mídia escolheu um lado, o lado da perseguição, da mentira e do ódio. Mas não é exagero afirmar que o ano de 2016 começou de fato às 20 horas, 27 minutos e 53 segundos do dia 26 de outubro de 2014. Dilma está reeleita, vamos aqui aos números, acabamos de confirmar. Foi um instante em que o Tribunal Superior Eleitoral anunciou a vitória de Dilma Rousseff sobre Aécio Neves. Infelizmente, neste mesmo momento, teve início também a conspiração contra a presidenta eleita. Na Globo News, minutos depois do anúncio do resultado, os jornalistas já discutiam a hipótese de um impeachment. 2 dias antes da eleição, Merval Pereira já escrevia com base em matéria fake da revista Veja. O impeachment da presidente será inevitável caso ela seja reeleita no domingo. O PSDB e seu candidato não se conformavam com o resultado de uma eleição limpa. Primeiro entraram na justiça com pedido de recontagem de votos. O PSDB pediu hoje ao Tribunal Superior Eleitoral uma auditoria especial para fiscalizar o processo eleitoral deste ano. Perderam. Depois recorreram ao TSE para impugnar a diplomação da presidenta eleita. Perderam de novo. Mais tarde, o candidato derrotado confessou que agiu de má fé. Num dos grampos da Polícia Federal que o investigava, Aécio confidencia a seu amigo Joesley Batista, dono da JBS. Pô, não lembra depois da eleição? Filho da puta sacaneando tanta gente. Vamos entrar com um negócio aí pra encher o saco deles também. A intenção ficou clara e foi explicitada pelos tucanos: desestabilizar o governo eleito e inviabilizar suas ações políticas, econômicas e administrativas. Enfim, deflagrar uma crise política aproveitando a crise econômica que começava a atingir os países emergentes.